Existe um momento em que tudo parece convergir. Sinais, sincronicidades, intuições profundas. Quando você encontra alguém e sente que há algo além da razão, um chamado interno, como se o próprio universo estivesse sussurrando, é ele. Mas como ter certeza de que essa conexão vai além da fantasia ou da projeção inconsciente? Carl Jung nos mostra que o que chamamos de destino muitas vezes é o reflexo de um processo profundo de individuação. Há pistas, sim, e são sutis, mas inconfundíveis para quem aprende a enxergar com os olhos da alma. Neste vídeo, vamos explorar 3 sinais reveladores de que ele não é apenas mais um encontro, mas alguém que ressoa com o seu propósito mais autêntico. Se você acredita que o universo fala com quem escuta, comente abaixo. Eu confio nos sinais que guiam meu caminho. Quando falamos sobre reconhecer se alguém é o escolhido pelo universo, estamos, na verdade, mergulhando em uma linguagem simbólica que dialoga profundamente com os conceitos da psicologia analítica de Carl Jung. Para Jung, o universo externo é um espelho do mundo interno. Ou seja, aquilo que parece vir de fora, como um encontro significativo, é, muitas vezes, uma manifestação de conteúdos inconscientes que buscam integração. Nesse sentido, a primeira pista é compreender o conceito de projeção. Aquilo que você acredita enxergar no outro pode, na verdade, ser uma parte de si mesmo que ainda não foi integrada. Amar verdadeiramente não é idealizar. É reconhecer no outro um espelho que te convida ao autoconhecimento. Outro princípio essencial é o da sombra. Jung afirmava que todo encontro transformador nos confronta com aquilo que escondemos de nós mesmos. Se ele é o escolhido, esse relacionamento inevitavelmente irá te provocar, desafiar e revelar aspectos ocultos do seu ser, não apenas confortar. É na tensão entre luz e sombra que a alma encontra seu caminho. Por fim, Jung introduz o processo de individuação, que é o chamado para se tornar quem você realmente é. Um parceiro alinhado com esse caminho não é aquele que te completa, mas aquele que desperta em você a coragem de ser inteiro. Se há sinais do universo, eles estão conectados a esse processo. Integração do ânimos e da ânima, do masculino e do feminino internos. Esse reencontro simbólico com o outro representa, antes de tudo, o reencontro consigo mesmo. Há encontros que simplesmente acontecem, mas há aqueles que parecem ter sido escritos muito antes de acontecerem. Em um mundo onde a racionalidade reina, muitas pessoas ignoram os pequenos sinais, as coincidências significativas, os sussurros do universo que anunciam a chegada de alguém especial. Carl Jung deu um nome a esse fenômeno: sincronicidade. Para ele, trata-se de uma conexão significativa entre eventos externos e estados internos, algo que não pode ser explicado apenas por causa e efeito, mas que carrega um sentido profundo e subjetivo. Quando 2 pessoas se encontram e sentem imediatamente que há algo diferente, quase mágico, é comum que isso venha acompanhado de acontecimentos incomuns, um reencontro improvável, uma sequência de coincidências, símbolos que se repetem, sonhos intensos. Tudo isso pode ser interpretado como o universo tentando acordar a consciência para algo que está além do cotidiano, um chamado da alma. Esses sinais não são provas objetivas, mas sim convites para prestar atenção ao que se passa internamente. Eles apontam para uma realidade mais profunda, onde o destino e o inconsciente se entrelaçam. A alma reconhece aquilo que está em ressonância com sua essência. Quando você encontra alguém que ativa esse reconhecimento, não é apenas a pessoa que importa, mas o que ela desperta em você. Pode surgir uma sensação de déjà vu, como se já tivessem se conhecido antes. Na perspectiva junguiana, isso pode ser compreendido como um encontro arquetípico, onde o outro assume o papel de um símbolo que ativa imagens primordiais do inconsciente coletivo. Não é à toa que as histórias de amor mais marcantes carregam essa aura de mistério e profundidade. O chamado da alma não é romântico no sentido banal, mas sim um movimento interior rumo à totalidade. Esse tipo de encontro costuma vir acompanhado de inquietação, medo, excitação e até confusão. Isso porque ele rompe com padrões conhecidos e desafia a psique a ir além da zona de conforto. Um encontro genuíno, guiado por sincronicidades, costuma trazer lições
curas e confrontos com a própria verdade. Ele convida você a sair da superfície e mergulhar em si mesmo, reconhecendo que há algo maior orquestrando os movimentos da vida. É importante, porém, não romantizar a sincronicidade. Nem toda coincidência é um sinal e nem todo encantamento é uma convocação do destino. A diferença está na profundidade do impacto emocional e psicológico que o encontro provoca. Quando há ressonância com o inconsciente, o sinal se torna impossível de ignorar. É como se o mundo interno e o externo estivessem em perfeita harmonia, apontando para uma transformação iminente. Esse é o momento em que o destino toca a pele. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento sobre nós mesmos. Mas também tudo o que nos atrai com intensidade pode carregar projeções inconscientes. Por isso, mesmo diante dos sinais mais claros, o verdadeiro trabalho começa dentro. Reconhecer o outro como alguém que chegou com propósito não é o fim da busca, mas o início de um processo profundo de autodescoberta. Quando você sente que aquele encontro é diferente, que existe uma energia inexplicável, um magnetismo que ultrapassa a lógica, vale a pena silenciar e escutar a alma. Ela fala por meio dos símbolos, dos sonhos, das sensações viscerais. A sincronicidade é como uma bússola da alma. Ela não mostra o caminho completo, mas indica que há algo importante ali, esperando para ser vivido e compreendido. Por isso, ao perceber esses sinais em vez de buscar certezas, mergulhe na experiência com presença e consciência. Pergunte-se: o que esse encontro desperta em mim? O que estou sendo chamado a ver, curar ou transformar? A resposta a essas perguntas revela não só o potencial do relacionamento, mas, sobretudo, a direção do seu próprio crescimento interior. Dentre todos os desafios que envolvem os relacionamentos humanos, talvez o mais complexo seja discernir entre o amor verdadeiro e a projeção inconsciente. Carl Jung dedicou grande parte de sua obra à análise desse fenômeno, mostrando como muitas vezes o que acreditamos ser paixão ou conexão espiritual é, na verdade, a projeção de conteúdos internos não reconhecidos. Em outras palavras, o que vemos no outro pode ser apenas um reflexo do que desejamos, tememos ou ainda não compreendemos em nós mesmos. Quando conhecemos alguém e sentimos uma atração intensa e imediata, é natural que surja a fantasia de que encontramos a pessoa certa. Essa força de atração, muitas vezes, é alimentada pela projeção de arquétipos como o do herói, da alma gêmea, do amante idealizado. No caso das mulheres, Jung explica que o ânimos, a imagem do masculino interior, pode ser projetado no parceiro, gerando a sensação de que ele é completo, especial e até místico. Contudo, o que está sendo amado, nesse caso, não é o outro como ele é, mas uma imagem interna revestida de emoção e expectativa. O problema da projeção é que, ao invés de enxergar o outro com clareza, criamos um enredo onde ele desempenha um papel simbólico em nosso drama psíquico. Isso pode gerar relacionamentos baseados em idealizações que cedo ou tarde desmoronam diante da realidade. O encantamento inicial, quando não é sustentado por um trabalho consciente, pode se transformar em frustração ou ressentimento. O que era mágico se torna insatisfatório, pois o outro não corresponde à imagem que foi projetada sobre ele. A chave para diferenciar projeção de amor real está na consciência. Amar verdadeiramente exige o reconhecimento da humanidade do outro, com suas luzes e sombras, suas virtudes e limites. É necessário um trabalho interno de integração, em que deixamos de buscar no outro aquilo que nos falta e passamos a enxergá-lo como um ser autônomo, com sua própria jornada. O amor real começa quando somos capazes de nos desiludir e, ainda assim, permanecer com o coração aberto. No processo de individuação, esse discernimento é essencial. O outro não está ali para nos completar, mas para nos refletir. Quando percebemos que as qualidades que admiramos intensamente no parceiro também existem, em potência, dentro de nós, começa um processo de reintegração. Da mesma forma, quando os defeitos e limitações do outro nos irritam de maneira desproporcional, é provável que estejamos diante de aspectos de nossa própria sombra que ainda não reconhecemos. A projeção também se manifesta nos conflitos.
Aquilo que mais nos incomoda no outro costuma estar relacionado a conteúdos reprimidos em nosso inconsciente. Jung dizia que a projeção cessa quando tomamos posse do que está sendo projetado. Isso não significa que o relacionamento acaba, mas sim que se transforma em algo mais real, mais profundo e mais maduro. A pessoa deixa de ser um espelho inconsciente e passa a ser um parceiro de jornada. Amar de forma consciente é estar disposto a se ver no outro, sem máscaras, sem idealizações. É aceitar que, por trás da fantasia romântica, existe um ser humano imperfeito, assim como nós. Isso não tira a beleza do amor. Pelo contrário, acrescenta verdade e profundidade. Um relacionamento baseado na verdade tem a chance de crescer, evoluir e se tornar um espaço de transformação mútua. Quando você olha para alguém e sente que há algo especial, pergunte-se: estou vendo quem ele realmente é ou quem eu quero que ele seja? Estou amando a pessoa ou a imagem que projetei nela? Essas perguntas são incômodas, mas libertadoras. Elas nos devolvem a responsabilidade pelo que sentimos e nos convidam a amar de um lugar mais inteiro e menos carente. Distinguir a projeção da realidade não é um processo imediato, mas sim uma jornada de autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais claro fica o que é do outro e o que é seu. E é nesse espaço de clareza que o amor verdadeiro pode florescer, não como uma fantasia, mas como uma escolha consciente de partilhar a vida com alguém que ressoa com a sua verdade mais profunda. Poucos entendem que os relacionamentos mais profundos não são aqueles que nos mantêm sempre confortáveis, mas sim os que nos confrontam, nos desnudam e nos empurram rumo à transformação. Carl Jung descreveu esse fenômeno ao falar sobre a sombra, aquele lado oculto da personalidade que contém tudo o que negamos, reprimimos ou rejeitamos em nós mesmos. Em um vínculo afetivo verdadeiro, essa sombra não apenas se manifesta, mas é constantemente evocada pela presença do outro. A atração intensa por alguém, especialmente quando acompanhada de turbulência emocional, pode ser o indício de que essa pessoa está, de forma inconsciente, ativando aspectos sombrios que precisamos olhar. O outro, nesse cenário, funciona como um espelho vivo. Não se trata de culpar ou responsabilizá-lo por nossos sentimentos, mas de reconhecer que ele está refletindo partes de nós que precisam ser integradas. Isso torna o relacionamento não apenas um espaço de prazer, mas um campo fértil de autoconhecimento. Imagine, por exemplo, que você se apaixona por alguém que demonstra traços de frieza emocional. À primeira vista, isso pode gerar frustração, dor ou carência. Mas, sob a ótica junguiana, essa experiência pode estar revelando sua própria dificuldade em estabelecer limites, sua necessidade de aprovação ou mesmo uma negação inconsciente do seu poder pessoal. A raiva que essa atitude desperta é um convite para investigar o que em você está sendo ativado. A sombra, quando reconhecida, deixa de agir às escondidas e começa a cooperar com o crescimento. Relacionamentos verdadeiros inevitavelmente nos colocam frente a frente com a nossa sombra. E é justamente esse confronto que diferencia os vínculos superficiais daqueles que são transformadores. O outro, ao nos provocar, revela feridas não curadas, padrões familiares repetidos, traumas não resolvidos. Quando a dor é acolhida em vez de evitada, inicia-se um processo de cura. E isso exige maturidade emocional, coragem e disposição para olhar para dentro. Jung afirmava que ninguém se torna iluminado ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar consciente a escuridão interior. Portanto, quando o relacionamento se torna desafiador ao invés de fugir, o caminho mais profundo é perguntar: o que essa situação está me mostrando sobre mim? A resposta a essa pergunta tem o poder de transformar completamente a dinâmica entre você e o outro, pois desloca o foco do julgamento para a responsabilidade. Integrar a sombra no relacionamento é, em essência, um ato de amor. Significa permitir que o outro seja um canal de revelação e não um inimigo. A frustração deixa de ser vista como sinal de fracasso e passa a ser reconhecida como oportunidade de crescimento. Você começa a perceber que os conflitos não são obstáculos ao amor,
mas portas para um amor mais maduro, mais real e mais profundo. Esse tipo de relação exige consciência. Exige que você se observe quando for tomado por reações intensas, que questione as histórias que conta a si mesmo sobre o comportamento do outro, que se responsabilize pelas emoções que emergem. Não se trata de aceitar abusos ou permanecer em relações tóxicas, mas de entender que parte do desconforto é o reflexo de suas próprias batalhas internas. O verdadeiro parceiro não é aquele que te livra do seu lado sombrio, mas aquele que te ajuda a reconhecê-lo e integrá-lo. A sombra não é algo a ser combatido, mas compreendido. Ela contém forças, talentos e potenciais que foram esquecidos, além de feridas que precisam ser vistas com compaixão. Quando você se permite enxergá-la, começa a curar não só a si mesmo, mas também o espaço do relacionamento. A tensão entre você e o outro deixa de ser um campo de batalha e se transforma num território de crescimento conjunto. Se ele é o escolhido, é provável que ele tenha a capacidade de te tocar profundamente, tanto na luz quanto na escuridão. E é nesse mergulho profundo, onde o outro revela quem você é, que mora o verdadeiro milagre dos encontros. A possibilidade de se tornar inteiro através da convivência com o outro. Relacionamentos verdadeiros não existem para preencher vazios, mas para despertar o que está adormecido. Quando duas almas se encontram em sintonia com o que Jung chamou de individuação, esse vínculo transcende o romance convencional e se transforma num campo fértil de crescimento mútuo. A individuação é o processo pelo qual o ser humano se torna quem ele é em essência, um caminho de integração dos opostos, de reconhecimento da totalidade interior. E quando duas pessoas escolhem caminhar lado a lado nesse processo, não estão apenas amando uma a outra, mas também facilitando a própria realização psíquica. Ao contrário da ideia romântica de duas metades que se completam, Jung nos convida a olhar para a relação como um encontro entre duas inteirezas em construção. Cada parceiro carrega dentro de si o masculino e o feminino, o ânimos e a ânima, e a integração desses aspectos internos é parte essencial do amadurecimento emocional. Um relacionamento que promove a individuação é aquele em que cada pessoa, ao invés de se perder no outro, encontra em si mesma a base para se expandir. Essa jornada a dois envolve respeito profundo pela individualidade do outro, mas também coragem para se mostrar por inteiro. Não há espaço para jogos de dominação, manipulação ou controle disfarçado de afeto. Quando ambos estão comprometidos com o próprio desenvolvimento, o relacionamento se torna um espelho claro, mostra onde ainda há feridas, onde há resistência à mudança e onde reside o verdadeiro potencial de transformação. Em vez de evitar os conflitos, o casal aprende a vê-los como pontos de virada. Cada crise se torna uma oportunidade de olhar mais fundo, de sair de padrões antigos e de romper com a repetição inconsciente de histórias familiares. Nesse processo, o outro deixa de ser uma extensão do ego e passa a ser um parceiro de alma, alguém que não está ali apenas para oferecer prazer, mas para provocar evolução. A jornada da individuação a dois exige presença, escuta e uma entrega que não depende da idealização, mas da escolha consciente. O amor deixa de ser uma emoção volátil e se torna um compromisso com a verdade. E a verdade, nesse contexto, inclui as partes que você gostaria de esconder, mas que precisam ser vistas. Inseguranças, medos, desejos não ditos. Tudo isso ganha espaço quando o vínculo é seguro o suficiente para acolher a totalidade do ser. Jung também nos lembra que, nesse caminho, o outro não está ali para nos salvar ou curar. A função do parceiro é ser catalisador, não muleta. Um verdadeiro encontro de almas ativa o que precisa ser transformado e inspira a expansão do que já é saudável. Há espaço para o erro, para o recomeço e, acima de tudo, para a verdade. E essa verdade, quando compartilhada, se transforma em intimidade real. Nesse tipo de relacionamento, os dois crescem, não apenas como casal, mas como indivíduos. A relação deixa de ser um fim em si mesma e passa a ser uma ponte para algo maior, o despertar da consciência. A beleza, sim, mas também trabalho. A ternura, mas também confrontos. Há conforto,
mas igualmente desafios. E cada um desses elementos é necessário para que a alma se manifeste com autenticidade. Quando duas pessoas se encontram com esse nível de consciência, a pergunta deixa de ser: ele é o escolhido pelo universo? E passa a ser: eu estou disposto a evoluir ao lado dele? A resposta a essa pergunta é o verdadeiro indicativo de que o encontro é guiado por algo maior, não apenas um capricho do desejo, mas uma sincronia entre propósitos. A individuação a dois é um processo sagrado. Requer coragem para ser vulnerável, força para sustentar a verdade e sabedoria para não se perder na fusão. É nesse espaço, onde o amor é mais um caminho do que um destino, que as almas se revelam e florescem. E quando isso acontece, não há dúvidas. Esse encontro foi sim orquestrado por algo maior e está cumprindo sua missão. Existem encontros que nos distraem e há aqueles que nos despertam. Quando o universo parece conspirar para unir dois caminhos, não se trata apenas de sorte ou acaso, mas de uma profunda convocação da alma para evoluir. Através dos sinais sincrônicos, das projeções que nos desafiam, do confronto com a sombra e da jornada da individuação compartilhada, o amor se revela como uma poderosa ferramenta de transformação. Mais do que identificar se ele é o escolhido, a pergunta essencial é: quem você se torna nesse encontro? Carl Jung nos ensinou que a verdadeira conexão é aquela que nos aproxima da nossa totalidade. Se o outro desperta em você não apenas desejo, mas crescimento, consciência e coragem, talvez ele não tenha apenas cruzado o seu caminho, talvez ele tenha sido enviado para iluminar uma parte de você mesmo que ainda estava oculta. Se esse conteúdo fez sentido para a sua jornada, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para receber reflexões profundas como esta. E não deixe de assistir ao vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele pode ser o próximo passo no seu processo de autoconhecimento. A sua transformação começa quando você escolhe enxergar com os olhos da alma.